Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todas as pessoas bem-vindas ao quarto episódio da temporada Agritúbio Convida Jazz Oliveira. Hoje eu tenho a dificílima tarefa de apresentar-lhes esta obra grandiosíssima, tanto em conteúdo, em forma, quanto em páginas, né? Este romance chamado Brüder, ou Irmãos, da autora Jackie Tomé, e foi lançado em 2019 pela Hansa Berlin, nome da editora, e é um livro bastante premiado. Ele foi premiado em 2020 pelo Prêmio de Literatura de Düsseldorf e foi um dos finalistas do Prêmio Alemão do Livro também no mesmo ano. E se eu não me engano, ele ganhou outro prêmio também posteriormente. Essa edição que eu tenho aqui é a 9ª edição de 2021, então eu imagino que já devem ter mais umas 2 edições por aí, né? Então, acho que esses números mostram a qualidade do livro, né? Tão especial que é esse livro. Bom, é difícil resumi-lo, mas vamos lá. Bom, à primeira vista, este livro narra a história de 2 irmãos nascidos na Alemanha Oriental na década de 70. Só que esses 2 irmãos, eles não se conhecem. Eles são filhos de mães diferentes e têm o mesmo pai, que eles não conhecem também, nenhum dos 2 conhecem o pai. O que acontece é que o pai era um estudante convidado senegalês que estudou na Alemanha Oriental. Esse seria o elo que une essas 2 personagens, que são totalmente diferentes, apesar de serem filhos do mesmo pai, de terem nascido no mesmo ano e no mesmo país. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte a gente acompanha Mick, que é esse jovem que nasce na Alemanha Oriental. A gente acompanha ele de mais ou menos 1985 até os anos 2000, até a virada do milênio, né? Então a gente acompanha ele adolescente, 15 anos, quando ele se muda para a Alemanha Ocidental. E aí ele dá uma pirada, né? Ele quer saber de festa, ele quer saber de consumir, ele começa a comer comida industrializada, e aí ele dá uma grande pirada, ele quer conhecer gente interessante, ele quer ser interessante, ele é uma figura interessante na Berlim dos anos 90. A Berlim das festas, né? A Berlim que também acaba de passar pela transição de país, né? E a gente acompanha essa transição de país também nessa vida do Mick. É interessante que a narração nessa primeira parte é feita em terceira pessoa, é uma narração bastante irônica, que dá também esse gostinho, esse Zeitgeist, esse espírito do tempo, né, dos anos, dessa virada de país, né, essa transição de país, e também dessa virada na vida desse jovem cheio de vontades, de entender a sua identidade, de construir identidade também, né. O Mick é um jovem negro que começa a curtir a cena cultural da Berlim Ocidental, mas que vai percebendo que muitas vezes ele não se encaixa, mas ao mesmo tempo ele cria essa cultura, essa figura de ser super cool, porque ele vai aderindo também às tribos do momento, né? Como a gente dizia no começo do século XXI, por exemplo. Ele tem uma época que ele vira skinhead, né? No sentido não nazista, mas skinhead no sentido britânico, da cultura operária, de imigrantes, principalmente do Caribe, etc. Enfim, a gente vai acompanhando esse vulcão cultural que era a Alemanha nos anos 90, né? A partir dessa figura icônica que é o Mick.
A segunda parte a gente acompanha o Gabriel, que é esse outro irmão, que é totalmente diferente do Mick, né? A gente acompanha ele a partir dos anos 2000, quando a gente deixa então de acompanhar o Mick, quando a gente conhece o Gabriel. Só que em 2000 ele já tem 30 anos, ele mora em Londres, ele é casado, ele tem um filho e ele é um arquiteto bem sucedido, né? Ele é alemão e vai morar em Londres justamente também porque ele tá meio cansado de ouvir sempre as mesmas perguntas, né? Sobre a origem, sobre por que ele é assim, é o assado. Só que ele vai entendendo que não é assim, né? Porque quando ele chega em Londres, e apesar dele ser essa figura cosmopolita, que é muito condizente com a cultura londrina daquela época, ele é muito alemão, né? E aí ele dá um chute na cabeça das pessoas também, e ele vai entendendo quão alemão ele é, né? Apesar dele querer viver fora desse contexto e ser um cidadão do mundo. É muito interessante. Bom, tem muitas coisas para se falar sobre esse livro, né? Esse livro é sobre masculinidade, é sobre família, é sobre busca de identidade, é sobre a Alemanha em transição, é sobre a Europa multicultural, é sobre a diáspora africana, é sobre os movimentos de independência no continente africano, é muito atual também no sentido de que essas duas personagens, elas vivem experiências que podem ser vividas por qualquer pessoa negra no mundo. Isso é minha interpretação, né? Porque eu vivi na Alemanha, eu vivi em Leipzig, que é onde o pai deles vai viver, e fui estudar na Alemanha em outro contexto, em outra época, mas enfim, eu me reconheço muito, né, nessas experiências deles, apesar das diferenças, né, de nacionalidade, gênero, sexualidade e tempo também, principalmente, né. Bom, eu vou começar a leitura dos trechos pela parte que une, né, ou teoricamente une essas duas personagens, que é a figura do pai, né? Como eu disse, o livro tem duas partes, mas ele tem uma terceira parte, que é o intermezzo, que é quando a gente conhece o pai dos dois irmãos, que volta para a Alemanha para visitar um amigo que foi estudar com ele na década de 60, mas que fica na Alemanha, que casa com uma mulher alemã, que tem filhos e que fica, né? E aí ele volta e aí ele tem um flashback sobre quando eles chegaram na RDA, naquela época. Intermezzo. Aqui já pulei o começo do intermezzo, é só um trecho. Louvo minha Leipzig, é uma pequena Paris e instrui sua gente. Uma citação de Goethe em Fausto, que a cidade de Leipzig transformou em um outdoor luminoso, em cima de uma casa perto de uma enorme estação de trem, para se lembrarem o quanto seu poeta maior os amou. A casa ainda está lá e a frase também. Ele sempre gostou daquela cidade, mesmo quando nem imaginava que viria para cá. Ele especulou a França, a verdadeira Paris, e sonhou com os Estados Unidos. Mas a quem interessaria o sonho de um jovem estudante africano? A vaga gratuita na universidade, mais a bolsa de estudos da RDA, já era fantástico o suficiente para seus pais. Naquela época, ele não tinha qualquer noção sobre a vida na Alemanha. E, de repente, haviam duas Alemanhas. E eles foram parar justamente na mais pobre. Ainda assim, foram sortudos, escolhidos, pensou Idris. Você se lembra como chegamos aqui? Ele perguntou ao Omar, diante de sua antiga moradia estudantil, transformada agora em uma casa de repouso para pessoas idosas. Sim, ele se lembrava. Foi a primeira vez que subira em um avião. Ele não era filho de ministro, nem de diplomata. Seu pai tinha 2 mercadinhos e a sua sorte foi ser filho único, a quem, custe o que custar, queriam enviar para o Lycée Français e depois para o exterior. Quando ele pensava nesse voo, quando ele lembrava desse voo, ele via meninos diante de si que riam de tanta emoção.
Eles aterrissaram no aeroporto Berlin-Schönefeld e foram transportados de ônibus direto para Leipzig. Eles vinham de diferentes países, pertenciam a diferentes povos, mas isso não era relevante na Europa. Nunca foi e nunca seria. Muitos deles tinham bolsas do Estado. Outros se candidataram de modo particular a uma vaga de estudante. Para os alemães, eles eram apenas um bando de meninos negros. Para os oficiais, estudantes africanos de Estados-nações novos. Não eram mais colônias, mas sim Estados-nações jovens. Uma ditadura militar, tanto faz. O importante era que não estavam mais sob o comando de britânicos, portugueses, belgas e franceses, e, portanto, eram candidatos a aderirem ao bloco socialista. Em Leipzig, eles foram levados direto à Universidade Karl Marx, a KMU. Ela foi nomeada assim nos anos de 1950, mas a universidade já existia desde 1409. Idris gravou o número, pois o número o impressionou. Eles fizeram então um tour pela faculdade, viram seus futuros auditórios, salas de aula, o refeitório, as instalações de esporte, apertaram a mão de muitos senhores e foram inundados por tantas impressões que ele ficou surpreso que nenhum deles desmaiou. Além disso, seus futuros professores, contatos e conselheiros eram, naturalmente e sem exceção, alemães, ou seja, brancos. Todos eles conheciam brancos, mas ali todo mundo era assim. Ele se lembrava de rostos pálidos na fria luz neon. Eles também não vão nos diferenciar no início, pensou Idris, além de terem a desvantagem de que somos majoritariamente homens e mais ou menos da mesma idade. Rapazotes negros magrelos na casa dos 20 anos. Como eles tinham acabado de ouvir, estava sobre seus ombros não somente a esperança da RDA, que em sua grande generosidade e solidariedade lhes ofereceu essas vagas de estudo, mas também a esperança em sua terra natal, explorada pelo colonialismo, imperialismo e assim por diante. Mas isso mudaria agora, entre outras coisas, através deles, porque eles voltariam logo após completarem os estudos. Ah, é? Eles teriam consentido. Nenhum deles tinha consciência de que eram vistos como construtores da nova África pós-colonial. O idealismo dos responsáveis pela RDA os impressionou, mesmo que tenha sido apresentado de forma pouco carismática. Tudo era rigorosamente lido. Eles não conheciam o continente africano, mas essa euforia para o futuro tinha algo de contagioso, achou Idris, pelo menos no começo. Seus anfitriões não tinham apenas nenhuma noção de África, mas também não podiam saber o que seus convidados africanos estavam pensando. Eles, por assim dizer, os portadores da esperança do futuro socialismo pan-africano, não se delongavam nem problematizavam. A coisa era simples. O principal é que eles estavam na Europa. Afinal, seus pais não os mandaram às melhores escolas à toa. A isso se somou outro mal-entendido. Enquanto os oficiais, isto é, os delegados dos países pobres, esperavam deles uma certa humildade, muitos deles se consideravam, na verdade, por conta de sua proveniência e educação, o crème de la crème. E, no entanto, a ideia de que, como homens bem educados, eles eram responsáveis pelo progresso de seus países. Essa ideia podia nem vir deles, mas, no entanto, uma vez que pensava-se nisso, fazia bastante sentido. Bom, a narração continua, né, as elaborações do Idris depois de anos, quando volta para a Alemanha, essa conversa com esse amigo continua e tal, e aí a gente vai entendendo que ele teve que voltar para o Senegal, que os relacionamentos dele também não foi tão legal, né, etc. Então, o Idris é o elo, né? E o elo aí, então, também dessas duas personagens é esse contexto maior sociopolítico, né? Que diz muito sobre os processos de independência dos países africanos e também a interferência alemã
né, socialista nesses acontecimentos históricos. Bom, eu vou ler uma parte bem curtinha, né? É interessante que, apesar do livro ter esses dois personagens principais que são homens e da autora conseguir captar essa subjetividade de uma maneira muito refinada, as mulheres da vida desses jovens rapazes, homens, elas são figuras também muito importantes no livro, né? Eu vou ler uma parte que a Mônica, a mãe do Mick, fala um pouco sobre o processo de mudança para a Alemanha Ocidental e como ela viveu essa gravidez, né? Então, leio. Quando ela chegou no lado ocidental, as informações básicas de sua maternidade ganharam outros significados, principalmente o fato de nunca ter recebido pensão alimentícia. Uau! Ou um respectivamente, meu Deus, dependendo com quem ela falava. A questão foi tratada tão brevemente naquela época que Mônica mal se lembrava dos detalhes. Teria o próprio Idris tocado no assunto? Teria ele perguntado? Tanto faz. Nenhum centavo apareceu. Quando os pais oriundos de países estrangeiros não socialistas enviavam dinheiro para os filhos, o Estado mantinha a moeda mais forte e então pagava a mãe em marco, na RDA. Muito apropriado para vocês, pensou Moni, mas não dou a mínima. E, sobretudo, o tema pensão tinha menos importância no lado oriental e o tema do provedor menos ainda. Bom, então aqui ela dá esse pano de fundo, né, da diferença também como as mães eram tratadas no lado oriental e como eram tratadas no lado ocidental, né, a ajuda ou não do governo, etc. Aí continua. Igualdade sim, mas certamente nenhum motivo para euforia, engravidar cedo. Também por isso o caminho de Mônica foi menos exótico do que pareceu posteriormente. Seu filho tinha uma aparência exótica, ok. E não é todo pai ausente que some assim tão perfeitamente quanto Idris. Nem todo pai deixa para trás um ponto de interrogação permanente por conta da aparência da criança. Que criança adorável! De onde vem o pai? Que fofinho! É adotado? Mesmo assim, isso tudo teria sido um drama se ela tivesse visto nisso um drama. Mas lá estava ela, a loira alta com o bebê negro. A família pequena, um tanto diferente. Quem tivesse algo contra poderia se ver com Moni ou calar a boca. A criança parecia saber desde o início do que se tratava, como se isso estivesse na composição do seu líquido amniótico e tivesse recebido a mensagem. Preste atenção, não vai ser fácil. Mas se a gente ficar junto, a gente consegue, tá bom? Talvez ela tenha mesmo falado isso pra ele. Ela não se lembrava. Mas era provável. Tão recolhida como ela passou a gestação. E então ele chegou. Ele deveria chamar como o irmão que ela teria. Não tivesse ele morrido de meningite. Michael. Um bebê descomplicado. Ele não virou sua vida de ponta cabeça. Ele se juntou a ela. Um pequeno rapazinho quase sem necessidades. Tão tranquilo e fácil de amar que era quase de se desconfiar. Ou seja, ela ficou grata por ele dormir a noite toda e quase nunca chorar. Até que sua mãe começou a levá-lo a especialistas. Ele ouve, ele vê. Está tudo bem com ele? Mônica, se você fumou ou bebeu, você vai passar o resto da vida sem se perdoar. Ele era saudável. Ele era perfeito. Bom, eu queria ler uma parte engraçada, né, da adolescência do Mickey, mas eu vou pular para a parte do Gabriel, quando ele tá no Brasil, fazendo algumas reflexões sobre a sua própria vida, ele pensa no pai, etc, etc. Mas também só vou ler um trechinho. Aqui, então, é Gabriel narrando, né, a sua própria vida. Como uma criança bem comportada, aderi ao meu banimento da internet e não pesquisei a cobra no Google. Por segurança, segui a dica de Christoph, pisar firme para espantá-la antes que ela pudesse me morder no susto.
Todos os dias, aos passos firmes, eu descia e subia a montanha e parecia um idiota. Abaixo havia uma pequena estrada asfaltada que se transformava em um caminho arenoso e, sem nenhuma indicação, levava a uma das paisagens mais lindas que eu já tinha visto. Uma paisagem pantanosa sem nome, calma como a lua e repleta de charcos de água na altura dos joelhos, que formavam biótipos autossuficientes e independentes de peixinhos e plantas minúsculas. Alguns quilômetros à frente, deparávamos com areia fina e finalmente chegávamos a uma praia magnífica, quase deserta. Mostrei esse lugar a Christoph. Mostrei esse lugar a Christoph. Achei agradável falar alemão de novo, sobretudo ter uma conversa longa. Ao fazer isso, tive que desviar do assunto principal dele, o seu, como ele dizia, divórcio imundo, do qual ele fazia uma pausa aqui no Brasil. Então, dei uma pausa mesmo. Eu o aconselhei e conversamos sobre outros assuntos. Economia, política, sobre o nosso trabalho, etc. Depois que ele partiu, percebi que o eremitério era mais fácil para mim agora do que imediatamente após minha chegada. Eu estava correndo, cozinhando, passei dias encerando pisos e varandas, desenhando a noite inteira, imaginando casas que ninguém havia pedido, me perguntando por que eu não fazia isso há anos, embora gostasse tanto. Para não ouvir os animais, escutava a coleção de CDs da casa, superstars e musicistas do Brasil que eu não conhecia, mas que Fleur e Albert certamente conheciam. Fleur é a esposa de Gabriel e Albert é o seu filho. Quando eu ouvia a música, sentia mais falta deles quando eu estava em silêncio, do que quando eu estava em silêncio. Descobri um disco de Chico Buarque, Construção, que ouvi várias vezes sem parar. Fiz como Albert, quando gostava de alguma coisa. Escutei tantas vezes até que entendi a letra como português rudimentar. Um homem faz amor como se fosse a última vez. Beija sua esposa como se fosse a última. Sobe em um andaime onde ele organiza tijolo por tijolo num desenho mágico. Bebe, dança e tropeça no céu onde ele flutua pelo ar até aterrissar na terra, atrapalhando o trânsito. Eu nunca havia pensado, este sou eu. Não nos livros, não nos filmes e certamente não na música. Mas com essa canção eu pensei isso. Bom, aí ele vai tendo esse monte de pensamento, esse monte de experiência no Brasil, né? A algum momento ele fala que as pessoas no Brasil parecem mais com ele, etc., mas ao mesmo tempo ele se sente mais isolado porque ele não consegue conversar com as pessoas do Brasil por conta da língua, né? E mais uma vez ele vai entendendo que ele é alemão, né? Que não adianta ele fugir nem para Londres nem para o Brasil, né? A história dele o forma, o persegue, né? Digamos assim. Bom, este é um resumo bem singelo dessa grande obra, desse grande romance, e ficam aqui os meus votos para que essa obra seja traduzida em breve, se já não estiver sendo traduzida, né? Essa é uma grande obra da literatura contemporânea alemã que vale muito a pena a gente conhecer, ler e pensar nesse contexto maior, cosmopolita, e nos contextos da diáspora africana na Alemanha e também suas relações ou não, né, suas dissemelhanças com o Brasil, né. Acho que a leitura desse livro e a chegada desse livro no Brasil pode fomentar muitas conversas transnacionais. É isso, eu fico por aqui, até o próximo episódio, tchau!